Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos Moitas e agora vamos falar sobre a viagem do Bebum de Garanhuns até Nova York. O presidente eleito pelo TSE, Inácio, esteve em Nova York em companhia da primeira marmita, da primeira desgrama, da primeira dama Janja. Ai, Jesus. Primeira-dama Janja, que retornou a Nova York, porque no começo do ano ela já esteve presente na ONU, falando sobre as condições da mulher lá na ONU, e agora ela voltou com a carriola dela, junto com a Marina Silva, para puxar o saco do presidente eleito pelo TSE, Inácio. E foi um verdadeiro vexame, pessoal. Porque o Inácio teve seus microfones cortados durante a fala lá na ONU. Foi um verdadeiro vexame, cortaram o microfone, ele continuou falando por nada, o pessoal ficou meio constrangido, se bem que a ONU também não é flor que se cheire, a ONU é uma grande ONG que abriga socialistas, comunistas. A ONU não serve para porcaria nenhuma no final das contas, e receber um ladrão lá para falar não é novidade nenhuma. Primeiramente, o Lula chegou sem recepção alguma, chegou à noite em Nova York e foi recepcionado pela primeira dama, pela primeira canja, pela primeira visitante íntima de presídio. Foi a única criatura que recebeu o Lula lá em Nova York. E não tinha ninguém para receber. Tinha um monte de segurança, mas segurança para quê? Fazer segurança de quê? Se não tinha ninguém. Tinha alguns jornalistas por lá para fazer pergunta e dar uns berros. Aí ele acenou com aquela mão que lhe falta o dedo. Dá só uma olhadinha na chegada do Bebum de Garanhuns. Pois é, depois que o pudim de pinga chegou, ele foi lá para a tão famigerada ONU falar sobre o Conselho de Segurança, onde começaram as críticas na ONU. Então, o representante de cada país tinha 5 minutos para falar, e como um bom ditador, Inácio teve seu microfone cortado porque se excedeu o tempo, e ao invés de humildemente se retirar, e como um bom ditador, ele continuou falando com aquela voz de banheiro. Sabe quando você entra no banheiro depois que alguém usou o banheiro, fica com aquele ar empesteado? É aquilo que saía da boca do sujeito. E ele ficou lá falando, mesmo sabendo que o seu microfone tinha sido cortado, porque ele foi avisado que estava falando por nada. Até o presidente do conselho começou a falar por cima do sujeito, e ele continuou falando, e foi muito constrangedor, foi humilhante. Vocês precisam ver a cara de quem estava lá. Aliás, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, está também em Nova York com o nosso dinheiro, enquanto o Brasil pega fogo, os nossos rinocerontes, as nossas girafas amazônicas estão em chamas. Ela estava lá no Conselho de Segurança da ONU fazendo não sei o que, também com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que está travancando o impeachment do Alexandre de Moraes, também estava lá para fazer não sei o que, e a Marina e a Janja, e a Canja, estavam lá feito tiete, filmando o Bebum de Garanhuns falando por nada com o microfone cortado. Foi uma verdadeira vergonha. Dá só uma olhadinha. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. A Carta da ONU não faz referência à produção dos desenvolvimentos.
I thank the President of the Federative Republic of Brazil. O melhor legado que podemos deixar nossa geração é ter coragem de dizer agora que nós vamos ter uma nação para que a democrática e nessa aquilo que você não pode fazer. Muito obrigado. Foi essa vergonha que a gente passou. E parece que o Lully, né, o ex-presidiário, tem essa tradição de ter o microfone cortado. E aqui no Brasil, durante uma sessão plenária o ano passado, ele teve seu microfone cortado e, como eu já falei, como um bom ditador, ele quis continuar falando quando ninguém estava interessado. Depois que os trabalhos acabaram, o pessoal começou a sair e ele falou: não, os trabalhos, recomecem os trabalhos. Então, ele queria falar para mais ninguém. Muito obrigado, meu Pedro. As mulheres se preparem. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem em seus lugares a saída. Não está encerrado, meu caro amigo. Reabra os trabalhos. É o seguinte. Então Lula, com aquela voz de diarreia, ninguém quer saber do que ele fala. O que a gente quer saber realmente é quanto que a carreta furacão gastou para ir em Nova York com o dinheiro do pagador de impostos. O Brasil tem a maior taxa de impostos do mundo. Nós trabalhamos quase 7 meses no ano só para pagar impostos. A gente não vive. A gente vive para o governo quase durante 7 meses no ano. E o governo, o desgoverno, não quer informar, por exemplo, quanto a Janja gastou na primeira visita a Nova York no comecinho do ano. A notícia diz aqui que o desgoverno Lula escondeu informações sobre viagem de Janja a Nova York. A primeira dama esteve na cidade para participar do evento da ONU em março e retornou agora para acompanhar o vagabundo de 9 dedos. O desgoverno do presidente eleito pelo TSE, Inácio, se recusou a fornecer informações detalhadas sobre a viagem da primeira desgrama Janja, conhecida como Rosângela, para Nova York em março desse ano. A Folha de São Paulo solicitou dados sobre o local e hospedagem, valores gastos e origem dos recursos por meio da Lei de Acesso à Informação. Mas esses dados foram negados em 3 instâncias. Existe uma lei que obriga o governo a informar os gastos. E essa lei não está sendo cumprida. Como um bom criminoso, o governo do Inácio omite os gastos que eles têm fora do país, em viagens, enfim, qualquer tipo de gasto é omitido. A Janja, como eu já falei, esteve em Nova York para participar do evento da ONU em março e retornou à cidade para acompanhar o Lula na Assembleia Geral. E a primeira-dama chegou alguns dias antes para cumprir compromissos adicionais. Gente, o que a primeira desgrama, a Janja, que não teve um voto, teve que chegar dias antes do Lula em Nova York para cumprir que tipo de compromisso? Só se o compromisso for de gastar o nosso rico dinheirinho, né? Então, ela chegou lá dias antes do Lula e o governo não informa os gastos que ela teve lá. A Janja esteve em Nova York também para participar em março para um evento da ONU e a Folha de São Paulo solicitou as informações sobre a viagem desde 24 de abril.
Mas o último recurso está em análise, é o terceiro recurso, pela Controladoria Geral da União, que prorrogou o prazo para dia 1º de outubro, alegando complexidade da matéria. Qual que é a complexidade de pegar as notas fiscais dos gastos que a gente paga e colocar num site? É lei. Precisa ser cumprida a lei. E quando a lei não é cumprida, acontece o quê? O quê, pessoas? Um crime. Exatamente. Quando a lei não é cumprida, acontece um crime. E aqui fala sobre a participação da Janja na ONU. Diz que em março ela foi falar sobre o Ministério das Mulheres na 68ª sessão da Comissão sobre Situação da Mulher na ONU. Gente, sobre a situação da mulher na ONU. O que a gente tem a ver com isso? O Brasil está precisando de hospital, de educação, de escola, e esta primeira Janja, primeira cama, primeira desgrama, foi para a ONU, foi para Nova York participar de uma sessão de comissão sobre a situação da mulher na ONU. Ninguém quer saber disso, minha gente. Aqui diz também que os custos de viagem da Janja e as respostas do governo foram sobre os custos da viagem. A viagem de ida e volta entre Brasília e Nova York custou R$ 43.400. A Folha de São Paulo fez um novo pedido da lei, né, de informação ao Palácio do Planalto sobre hospedagem, fonte de recursos, valor total gasto, número de servidores, porque ela tem que levar a curriola dela, ou você acha que ela foi sozinha? Ela deve ter levado um monte das amigas dela para gastar em Nova York com o nosso dinheiro. E a Miriam Belchior, que é a secretária executiva da Casa Civil, negou o recurso, né, de informação sobre os gastos, e ela argumentou que o Ministério das Mulheres já havia se manifestado, embora não tenha atendido ao pedido integralmente. Então, o pedido de gastos foi negado, só foi revelado o valor da passagem de ida e volta, que foi mais de R$ 43.000. É isso aí, pessoal. Durma com um barulho desses. Você está sendo roubado, extorquido, e a mulher do presidiário anda viajando às nossas custas, gastando o nosso dinheiro, e nós, como bons brasileiros, não fazemos absolutamente nada. O Congresso não faz nada, o Senado não faz nada, e assim ele vai gastando. Eu tô começando a dar razão pro Lula e pra Janja, porque eles estão fazendo o que eles querem e ninguém faz nada, então vamos gastar, né? Estamos gastando com o dinheiro nosso, estão gastando com o nosso dinheiro, então vamos gastar, já que a gente não faz nada, quem cala consente. E nós estamos consentindo que o nosso dinheiro seja esbanjado em viagens. A gente não tem dinheiro nem para ir para Sapopemba, quanto mais para Nova York. Pois bem, meus amigos, muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, porque não custa nada, essa será a sua boa ação do dia, você clicar no joinha, no like e se inscrever no vídeo, que não vai te custar nada, o seu dedo não vai cair, já que você está aqui assistindo a este interessante vídeo, não custa nada, dá o like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua companhia e até já!